Tá valendo. Você me diz o teu nome. Tá. Bom, me chamo Rodrigo Monteiro, eu tenho 36 anos, sou natural de Vigia, no Pará. Estou há 15 anos aqui no estado. É, Sou professor, licenciado em Geografia, e foi durante o meu trabalho que aconteceu o acidente. Então, 11 de novembro de 2014, indo para minha escola em Mazagão, no qual eu trabalhava na Dom Pedro, ao atravessar a rua, eu fui atropelado por um caminhão-pipa, do qual fui levado para Macapá, na ambulância do SAMU, que ocasionou a amputação do meu membro inferior direito. E passei uns 4 meses no hospital, né, com mais outras cirurgias, e depois é, fiquei fazendo a reabilitação no CREAP, principalmente para a outra perna, que ela foi muito machucada, que não foi amputada, para fortalecer devido às queimaduras e às fraturas. E aí, até então eu conheci um amigo, não conheci não, ele me conheceu, me vendo em pé, ele me perguntou se caso já tinha praticado algum esporte. Eu falei que sim, que antes da faculdade, lá na minha terra natal, eu jogava vôlei, jogava basquete, e quando vim para Macapá, devido à faculdade, eu parei e o trabalho, né? E ele perguntou se ele poderia bater uma foto, uma foto minha e mandar pro meu técnico. Aí eu falei que sim. Aí, por que não? Porque eu sou do vôlei, eu pratico vôlei sentado aqui no estado, nossa equipe é muito recente e estava procurando alguns atletas, e tinha voltado recentemente do Campeonato Brasileiro e por ocasião foram o terceiro na terceira divisão, e nunca tinha visto um amputado tão alto aqui no estado, né? Inclusive isso, meu fisioterapeuta falou que quando ficasse pronta a minha prótese seria a maior que ele tinha feito aqui no estado até então, né? Porque eu tenho 1,88 m, né? E já é uma coisa meio atípica aqui, né? E eu falei, não, não tem problema. Aí no mesmo momento ele mandou, e logo em alguns minutos ele perguntou se eu poderia mandar meu telefone, que ele gostaria de falar comigo. Eu disse, aí eu dei meu telefone, cheguei em casa e à tarde ele me ligou. Nesse caso era o Marlon. Aí o Marlon me ligou, me convidou, isso foi numa terça-feira, e no sábado para me conhecer o esporte, ver como era, se caso eu gostasse, ficaria. Eu fui no sábado, fui que era o treino, né? Isso no CEPA. No primeiro momento eu estranhei, porque a gente pensa, por a gente já ter jogado vôlei, pensa que tudo é a mesma coisa. Mas a posição é complicado e tal. Aí eu gostei. No primeiro momento fez umas bolhas na mão, umas bolhas também. Fiquei um pouco ferido, mas aí foi com o tempo, aí eu falei que gostei, e até então eu continuaria com o time. Esse foi o primeiro contato. Assim, é um pouco diferente, né? A realidade ela é bastante É, diferente. Mas eu acredito que não muda muito, né, assim, para você em relação à questão de você se relacionar com as pessoas, de você continuar tendo as suas amizades e tocar a vida para ah, frente, sim, né? sim. Agora, como é que é assim o esporte para ti? Tu já fazia com uma outra demanda e tal, mas assim, o voleibol hoje para ti, qual é a porta que se abre? Tá, o esporte para mim surgiu desde o nascimento, vamos dizer assim, porque meu pai é zagueiro de futebol e a minha mãe jogava basquete. Se conheceram em um clube, né? Do qual o meu avô era o presidente, né? Lá, que chamava Pedreira. E até então eu sempre fui levado para campo de futebol, e, e logo no início, quando eu comecei a estudar, eu era muito magro, aquele magrelão, tudo esquisito. Então eu quebrava, tinha fratura facilmente. Aí eu quebrei 3 anos consecutivos. Aí a mãe levou no, falou assim, olha, aí tem osso muito fraco, tem uma bastante carcinogênio, praticar esporte. Aí nisso eu comecei a tomar a medicação, tudo, e praticar esporte. E daí então eu fiquei viciado nos esportes da escola, tipo handebol, basquete, vôlei. E aí eu pratiquei de tudo lá, né? E de todos os campeonatos, jogos escolares, JEPs, tudo. Só que quando chegou um certo patamar, eu percebi que a gente ficava, a família mais que patrocinava a gente,
do que os outros patrocinavam a gente, né? Aquele esforço. E apesar de tudo, o meu time de handebol tinha um destaque até hoje a nível estadual lá, que está entre os primeiros lugares, tanto feminino como masculino. Mas mesmo assim era aquela coisa muito caseira, sabe? E eu fiquei meio decepcionado com isso, frustrado. E decidi então, se não está me dando, assim, vamos dizer, lá principalmente aqui no norte é meio complicado, né? Então eu vou tentar fazer a universidade. Foi aí que eu passei e até então o esporte ficou de lado, mas não assim tão de lado. Então sempre acompanhei, eu sou viciado. Por exemplo, eu falo, brinco que eu comprei, eu paguei a Sky mais para assistir esporte do que... Então eu tenho, assim, gosto bastante, né? E durante quando eu soube que as Olimpíadas ia ser aqui no Brasil, eu me planejei todo para ir para as Olimpíadas, né? Até então aconteceu meu acidente. E aí eu fui convidado e entrei no vôlei adaptado, então o meu foco mudou de direção, né? Tu faz basquete com Não, cadeira, no não? momento só Só o o vôlei. vôlei sentado, né? Que eu fui convidado, mas tenho vontade de experimentar. Eu fui convidado lá pela Unifap para fazer o arco e flecha, de um ex-professor que está trabalhando lá também, ainda não fui. E aí meu foco mudou. E aí eu me programei tudinho e fui para a Olimpíadas, como para a presenciar e ver, né? E eu falo que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, assim. Fui sozinho, fiquei uma semana, vi todos os jogos de vôlei sentado que eu queria, né? Eu vi todos eles, da seleção brasileira. Vi o futebol de 5, vi o goalball, fui no Genião, vi a natação, vi a esgrima de cadeira de roda, vi o basquete de cadeira de roda. Só não vi mais porque não deu tempo, Mas mas por que a tua, assim, opção pelo vôlei sentado? o vôlei sentado, que eu já gosto muito do vôlei, né? Eu acompanho muito, assim, a seleção desde a época eu acho que a paixão veio porque eu tinha 12 anos pelo Ouro de Barcelona, né? Que foi no período que eu entrei na escola, que jogava muito, tinha o timinho da rua e tal. Então, a partir daí eu vim acompanhando direto, Superliga, Liga Mundial. Então, por exemplo, pode ser de madrugada ou não, eu paro, assisto, gosto, conheço todos os jogadores, não só daqui como da Liga Italiana, a Champions de lá que eu acho muito forte e tal. Então, então quando eu jogava o vôlei, eu era central, né? Eu era central. E, e eu era muito fã do Gustavo, que agora se aposentou, irmão do Murilo, né? Então, para mim, ele foi assim, para mim, o top dos centrais do Brasil, assim, completo, assim. Então, esse negócio, essa paixão pelo vôlei já vem de muito tempo. Então, o vôlei, eu até brinco, assim, que faz que eu saí do esporte, eu vim do Pará com 20 anos para cá. Então, quando eu tô 36. Então, eu voltei pro esporte depois de 16 anos, né? E inclusive isso, a minha reabilitação, porque foi ferimentos muito graves, né, e o médico sempre falava assim, eu acho que devido ter um histórico no esporte, um histórico que eu acho que o teu corpo respondeu e aguentou o rojão, que as cicatrizações foram mais fáceis e tal, então deu uma lembrança ali no teu histórico esportista que te ajudou também nessa recuperação. Rodrigo, paralelo a isso, tu tá nativa ainda ou se aposentou? Não, inicialmente tinha muita gente assim querendo ajudar. Eu não vou reclamar que não tive muita gente, muita ajuda. Só que aquilo foi porque eu saí de casa com 18 anos, né? Então eu sempre morei sozinho, me virei sozinho e tal. Então aquela dependência tava me sufocando, sabe? Mas eu também, eu confesso que no período que eu estava acamado, eu estava muito ali, só recebendo, recebendo e gostando daquela situação. Inclusive a minha mãe no período do acidente passou 6 meses aqui. Ela mora pra lá, eu moro sozinho, eu. Então e eu tenho um tio aqui também que ajuda bastante. Então ela morou 6 meses aqui. Então eu levantei da cama e disse, não, eu vou levantar daqui, senão eu vou me acostumar nisso aqui, isso aí vai ser ruim, vai ser ruim para mim. Aí foi que eu fui levantando e aos poucos fui fazendo as coisas em casa, coisas domésticas, assim. Não faço assim, tem uma diarista que vai lá me ajudar e tudo, mas assim, o meio grosso eu faço quase tudo lá em casa, né? E, e foi assim, mais complicado para minha mãe. Então, quando
deu assim, lá na reabilitação no CREAP, eu chamei o meu fisioterapeuta e falei que eu queria marcar uma sessão com psicólogo. Não que seria para mim, né? Porque até então eu só tive assim no início da pós-amputação, que foi muito bom, né? Mas depois eles falam que eu tive uma cabeça muito boa para aceitar, né? E só que não era para mim, para mim e para minha mãe, para dizer para ela que eu poderia ficar sozinho, que tava complicado, né? Até ela entendeu hoje não, ela não tem problema, ela entende. Assim como a dona, eu brinco também com a dona onde eu moro, que é alugada também, que ela falou, se caso a minha mãe fosse cidade, era para me procurar outro lugar, porque ela ficaria preocupada de eu estar sozinha na casa. Aí hoje não, hoje ela já está também de boa com isso. Em referente ao meu trabalho, desde quando aconteceu o acidente, paralisou geral, né? Eu era aquele também professor que gostava de ir para a sala, fazer dinâmicas diferentes, projetos de pesquisa, era bem participativo, era bem presente na escola mesmo, em todas as áreas. Tinha curso, eu tava e tudo. Aí, quando veio a ideia, né, eu fiquei de atestado médico, depois ia para a junta médica, perdi a regência de classe. Só que eu tava no período que eu tava com a cabeça muito confusa de ficar dentro de casa, sabe? Eu disse, não, tem que sair daqui. Aí um amigo meu que trabalha na mesma escola hoje em dia comigo passou lá, que sempre passava, que é a Camila Cardelli, eu falei, eu tô procurando uma escola para ir, pelo menos para ficar 3 dias, que tá meio complicado, porque o pessoal já quer me aposentar, e eu disse que eu não quero me aposentar, ainda tô muito novo ainda para isso. Aí foi que em janeiro eu conversei, né, lá na secretaria, e falaram, ela vai me procurar uma escola. Aí se a escola me absorvesse, era para mim lá na secretaria. Aí eu fui em 4, 5 escolas até encontrar o Santina Rioli. Foi que a diretora, a irmã, me aceitou. E disse que já me conhecia das histórias do Facebook, né? Porque outra coisa que foi muito assim, que eu fiquei muito conhecido pós o acidente. Né? Porque eu tinha, logo no início, eu tinha tipo, que era diário de um perneta. Então, tudo que eu conseguia, né? Eu conseguia, assim, que para as outras pessoas era coisa tão normais, tão simples do dia a dia, para mim era uma cada vitória, eu postava, escrevia, e nisso era de imediato, 100, 200, 300 curtidas, compartilha. Aí eu fiquei, tipo assim, meus alunos falaram que eu virei famosinho da rede, né? Muito rápido. Aí, e a diretora, então, conhecia a minha história, né? Ela falou, não, eu conheço ele e tal. Aí eu quero ir pra cá, não sei o que mais. Aí foi. Aí foi que eu fui pra lá, só que até o momento eu não estou na sala de aula, estou no laboratório de ciências. Trabalho com projeto de pesquisa, né, lá com meus alunos. Tenho uma página também, desde a época antes do acidente no Facebook, que é Viajando pela Geografia, que foi tipo assim, uma briga com os alunos por causa do Facebook em sala de aula, né? Então eu disse, não, eu tenho que conquistar eles pro meu lado dentro da ferramenta deles, né? Então aí eu criei tudo que era exercício, assunto, eu jogava na rede e ele dizia, olha, tá tudo lá na página, vocês estudam, tá tudo lá. E até hoje tá bem satisfatório e vai fazer agora, né, desde de agosto para cá, eu já entrei, eu com meus alunos já participamos de 2 feiras de ciência, já teve 2 premiações, e quando eu viajo com eles e vou, as pessoas ficam assim, meio assustadas quando me vejo no stand, mas ao mesmo tempo também vem me parabenizar, né? É muito bacana. E devido a isso também eu puxei um aluno cadeirante para dentro do clube de ciência da escola, né? Não só por mim, mas também porque eu acho que é muito bacana valorizar e também as pessoas conhecer e respeitar as diferenças, né? Então o cadeirante foi lá, também foi muita ousadia a gente levar ele para as feiras, né? Mas a gente também teve que ele também foi premiado tanto primeiro como segundo lugar no projeto. Mas aí, pelo que eu sei, ano que vem já vão me mandar para a sala de aula, que eu quero muito também. Mas é dessa forma, eu não quero parar. É como eu falo, né? Não basta estar vivo, tem que viver. Olha, assim, no início a gente estava explicando para você como é que funciona o projeto. E eu queria, assim, te dizer da satisfação de te receber, até porque eu sou músico, na verdade, eu faço parte de uma banda musical. Isso é um projeto de uma banda musical, eu sou um profissional de educação física também. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar a nossa conversa, que está muito legal.
mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem sua em relação ao esporte, né, a você mesmo, nessa fase de superação toda, que eu acho que você está muito bem, e se fique à vontade. Bom, eu quero dizer que o esporte para mim ele mostrou uma força que eu não tinha, né? Então também em tudo que eu me coloquei até o momento assim, tanto no trabalho, eu sempre quis dar o melhor e não seria pelo esporte também, né? Então o esporte ele une as pessoas, ele iguala as pessoas, né? Ninguém é diferente, tudo é possível, né? Então o esporte para mim ele me fez, vamos dizer, revitalizar, né? E, e hoje eu acho também que eu tenho uma vida mais saudável, né? Porque também assim como eu estou na período de protegização, eu tenho que manter um peso, não tenho que engordar nem emagrecer. E, e, e espero também com o esporte, com esse projeto que a gente está tendo do Paravôlei, de ir para as escolas, que recrute mais essas pessoas que estão dentro da casa, né? Que elas pensam que quando acontece uma amputação, né, seja por um acidente ou por diabetes, que é a maioria dos casos, né, é que a vida não acabou, né? Que é apenas um recomeço, mas é um recomeço, no início é difícil, mas ele existe. Ele existe, ele é palpável, ele é real, ele é concreto e, e que também mostra que a gente somos capazes. E que não olhe pra gente com um olhar de coitadinho, de pena, mas um olhar positivo, de força, de dar apoio, que é isso que a gente quer, né? Então seria isso que a gente faz, né? E fazer também que os governantes olhem pra gente, né? Muitas também das vezes também não é só a gente não querer sair porque as pessoas olham pra gente, mas não querer sair por uma cidade que receba a gente, né? Então a gente não sai por quê? Porque não tem acessibilidade de ônibus, não tem acessibilidade de calçadas. Então muitas das vezes isso acontece. Isso acontece que isso reclui o deficiente para dentro da sua casa. Então é tanto trabalho para você sair da sua casa que a pessoa se acomoda e fica enclausurada dentro de casa porque o mundo não é feito para ele. E não tem esse olhar, né? Esse olhar de sensibilidade para nós, né? Porque nós também queremos viver, nós queremos participar, nós queremos lutar pelos nossos direitos, né? Então seria isso, essa, essa lição que o esporte traz pra gente e que desperte nas pessoas. Pô,